Olá, sejam bem-vindos! Nesse vídeo eu vou explicar como calibrar a sua impressora 3D de resina focado para odontologia usando o agente de inteligência artificial que eu criei. Eu criei esse agente baseado em cursos que eu fiz, artigos científicos e experiência clínica. Na minha rotina clínica, o fluxo de trabalho de escaneamento, desenho e impressão é diário. Nesse vídeo eu vou fazer uma demonstração de como usar esse agente que criei, calibrando a resina voxel da FGM. No meu caso, eu vou estar usando a impressora Frozen 8K Mini. Mas antes de demonstrar como o agente funciona, precisamos ter um norte, uma referência para o agente, ter um ponto de partida para poder te orientar como calibrar a sua impressora. E esse norte se chama calibrador. Eu testei diversos calibradores, tais como os calibradores dos fabricantes de impressora, fabricante de resina e de professores de cursos que fiz e que encontrei pela internet. Mas o calibrador que eu mais me adaptei foi do canal 3D Geek Show. Recomendo muito seguir o canal do Murilo, vou deixar na descrição. O motivo de eu ter gostado tanto desse calibrador é que, primeiro, ele é pequeno, portanto gasta pouco material de impressão. Isso começou a ser importante para mim quando comecei a imprimir com resinas com cargas cerâmicas. Essas resinas costumam ser caras, portanto, qualquer falha e perda de material testando o material acarreta um grande custo para a gente. Por ele ser pequeno, o tempo de impressão também é baixo, permitindo assim testes rápidos. E o motivo principal de eu usar esse calibrador é que ele é muito simples de entender. Mas antes de explicar como o agente funciona, precisamos confirmar dois passos antes na sua impressora. A primeira coisa que você tem que fazer é garantir que a mesa de impressão esteja nivelada. Aqui você pode fazer de duas maneiras. Primeiro, usando uma folha sulfite. É importante cortar essa folha sulfite em 4 pedaços, um para cada aresta, para poder nivelar essa impressora. A segunda maneira é com resina dentro do VAT. Dessa forma, você já tem a referência da espessura do FEP e a resina. Eu prefiro usar a técnica da folha sulfite. Dessa forma, eu posso observar se a mesa de impressão apresenta alguma deformação. O segundo passo é encontrar o tempo de exposição de luz para as camadas bases. Essas camadas precisam de um tempo de exposição maior do que as outras, pois são elas responsáveis por fazer o objeto grudar na mesa de impressão. Você pode começar colocando um tempo de exposição em torno de 35 segundos e observar se o objeto está grudando na mesa de impressão. Para resinas não odontológicas, resinas mais básicas, a recomendação muitas vezes é de 20 segundos. Eu gosto de começar com 35 segundos. E caso o objeto não esteja grudando, vá subindo de 10 em 10 segundos o tempo de exposição dessa camada base. Eu recomendo também começar com o tempo de exposição que o fabricante da resina recomenda, como base, e depois vou aumentando de 10 em 10 segundos como referência. Mas normalmente essas camadas bases costumam funcionar super bem com o que o fabricante diz. Mas eu gosto de começar com 45 segundos e usando de 6 a 8 camadas bases. Nesse segundo passo, você já pode começar usando o agente de inteligência artificial e funciona dessa forma. Aqui estou com o agente aberto e vou digitar para ele qual resina estou usando e qual a impressora que vou usar. Aqui o agente já me deu as instruções iniciais. Depois que você encontrou o tempo correto das camadas de base, você precisa achar agora qual é o tempo correto de exposições para as outras camadas. A função desse agente é que você não precisa entender em detalhes esses parâmetros, pois essa é a função desse agente, estar ao seu lado no dia a dia clínico e resolver problemas de forma rápida. Então, vou fazer uma explicação rápida sobre como o tempo de exposição influencia no resultado da sua impressão. Como você pode observar nessa imagem, quando utilizamos um tempo de exposição muito baixo, o objeto sofre uma contração das paredes, aumentando o tamanho dos furos e diminuindo as extremidades. Observe que o objeto preto é como deveria realmente ser o objeto. Porém, quando o tempo de exposição é muito baixo, ele fica do tamanho do objeto vermelho. O contrário também pode acontecer, ou seja, quando utilizamos um tempo de exposição muito alto, o objeto sofre uma dilatação das paredes, diminuindo o tamanho dos furos e aumentando as extremidades. Clinicamente, você pode observar que a coroa está com o encaixe muito apertado ou com dificuldade de chegar à linha do preparo. Algumas vezes, o contato interproximal também fica mais apertado. E nos piores casos, essa coroa pode trincar ou estar com o encaixe muito apertado. E da mesma maneira que antes,
observe que o objeto preto é como deveria realmente ser, mas quando o tempo de exposição é muito alto, ele fica do tamanho do objeto vermelho. Isso era basicamente o que você precisava entender de impressão 3D para começar a imprimir com segurança. Então, agora que você já sabe disso, chegou a hora de partir para os testes. Vou agora explicar para você como que funciona esse calibrador. Mas se você quiser usar outro calibrador, fique à vontade. O agente foi treinado com os principais calibradores usados no Brasil e no mundo. Mas como mencionei antes, eu gosto de usar esse calibrador do canal 3D Geek Show, que você pode fazer o download no Thingiverse, que o link está aqui na descrição. O calibrador funciona ajustando o tempo de exposição da resina com base no encaixe real de uma chave Allen. Após imprimir, lavar e curar a peça, você deve testar em qual furo a chave se encaixa melhor. De acordo com o furo que a chave melhor encaixa, por exemplo, os furos do lado esquerdo, significa que o tempo de exposição deve ser reduzido, e do lado direito o tempo de exposição deve ser aumentado. Em cada furo tem um sinal de mais ou menos. Cada sinal significa 5%. Ou seja, se a chave ficou bem encaixada no furo com 3 sinais de mais, você deve aumentar em 15% esse tempo de exposição. Mas não se preocupe, o agente nos dá todas as informações sem ter que fazermos cálculos nem nada. Apenas escrevemos para o agente: o calibrador ficou bom na chave em tal furo, o que devo fazer? Ele vai me dar toda essa informação. A cada tentativa, o tempo de exposição é ajustado até que o encaixe ocorra exatamente no furo marcado como OK, garantindo precisão dimensional. Então, depois da primeira impressão, vamos checar com a chave qual furo encaixou melhor. Um ponto importante aqui é padronizar o pós-processamento para eliminar quaisquer variáveis. Então, eu gosto de deixar a plataforma escorrendo o excesso da resina, depois limpo os excessos com esse jato de ar e depois borrifo álcool e limpo os excessos com um pincel. Depois coloco novo álcool em uma cuba e um ciclo curto na minha cuba ultrassônica. Aqui é importante sempre usar um álcool novo em todos os testes. E por último, coloquei o objeto impresso na fotopolimerizadora, sempre também usando os mesmos parâmetros para todos os testes. No meu caso, logo a primeira impressão, o encaixe ficou perfeito. Porém, não gostei das falhas e furos nas extremidades. Então perguntei para o agente qual parâmetro eu poderia mexer para melhorar esse resultado. Repeti esse processo 4 vezes, até chegar no resultado que eu fiquei satisfeito. Depois de usar o calibrador, eu gosto de fazer mais um último teste. Eu escaneei um manequim que eu tenho da época da faculdade. Uso sempre o mesmo arquivo de uma coroa que eu já imprimi outras vezes. Nesse teste, observo características ligadas à odontologia e pontos que precisam ser melhorados. Esse é o momento em que eu posso testar a passividade no encaixe da coroa e os contatos interproximais. Aqui, caso necessário, faço pequenos ajustes no tempo de exposição. Nesse momento, posso também fazer ajustes finos no software CAD que desenhei essa coroa. Se você também quiser usar esse agente, o link está aqui embaixo na descrição e espero que você goste. Depois de usar o agente, não deixe de comentar o que achou do agente. Então por hoje era isso, forte abraço e boas impressões!